A luz do sol entrava pelas janelas grandes da sala de jantar dos meus pais, batendo nas taças de cristal como pequenos prismas. Senti aquele peso familiar da tradição enquanto ajeitava o guardanapo vinho no meu colo e respirava o cheiro forte do assado da minha mãe. Meu pai estava de pé, na ponta da mesa de mogno brilhante, cortando a carne com toda a prática do mundo, cada fatia caindo certinha no prato de porcelana chique que ele só usa nos domingos. Só um pedacinho pra mim, pai, eu disse, vendo ele ignorar meu pedido e colocar um monte de carne no meu prato mesmo assim. Você está muito magra, Gabriele. Sempre esteve, e ele fala sem nem olhar pra mim. Eu ia lembrar a ele que, aos 38 anos, sei muito bem o tamanho da minha própria porção, quando a porta da frente se abre de repente. A paz acaba na hora. Minha irmã Vanessa entra varrendo o ambiente, junto com o marido, Mark, e os 3 filhos. Em segundos, a sala fica cheia de barulho, mochilas caindo, crianças brigando por cadeira, os passos pesados do Mark. Desculpa o atraso, diz a Vanessa, sem um pingo de arrependimento. Os olhos dela estão brilhando de um jeito estranho que já me deixa desconfiada. O trânsito perto do outlet estava horrível. Você foi fazer compras antes do jantar de domingo? Pergunto, mas minha voz se perde no meio da empolgação da minha mãe ao ver os netos. Meu pai olha para Vanessa e dá um sinalzinho com a cabeça, aquele olhar de cumplicidade que eles têm desde que éramos crianças. Aquele olhar que sempre vinha antes de descobrirem que eu era a única fora de algum plano da família. Bom, agora que estamos todos aqui, diz minha mãe, batendo na mesa, Charles, termina de servir pra gente comer enquanto está quente. A gente entra na velha rotina, passa os pratos, conversa fiada. Minha mãe pergunta do meu novo projeto de arquitetura. Meu pai pergunta pro Mark sobre a bolsa de valores. As crianças reclamam dos legumes nos pratos. Então, diz a Vanessa de repente, falando mais alto que todo mundo, a gente vai se mudar para sua casa do lago na semana que vem. A nossa casa está com problema na fundação. Meu garfo para no meio do caminho até a boca. O quê? A casa tá vazia mesmo, Gabriele, meu pai responde, com um tom leve, mas me observando de perto. Eu quero o quarto azul. Grita o filho mais velho da Vanessa, pulando na cadeira. Não vale. A mamãe disse que aquele era meu. Reclama a irmã. A discussão das crianças vira um ruído distante enquanto a ficha cai. Eles já escolheram até os quartos. Isso não foi decidido agora. Isso foi planejado, conversado e combinado antes mesmo de eu sentar à mesa. Sua casa do lago tem espaço de sobra, diz minha mãe, como se isso resolvesse tudo, e eles não vão ficar lá para sempre. 6 anos. Foram 6 anos restaurando aquela casa à beira do lago. $420 mil para comprar, mais $95 mil de reparos essenciais. Eu encarei sozinha o prejuízo da enchente 3 anos atrás, enquanto eles estavam curtindo um cruzeiro no Caribe. Passei semanas salvando o piso de madeira, trocando o drywall. Aquela casa não é só um imóvel. É o lugar onde eu me reconstruí depois do divórcio. Onde aprendi a dormir sem checar as trancas 3 vezes. Onde eu finalmente voltei a respirar. Família tem que ajudar família, diz Vanessa, com aquela voz treinada de quem ensaiou esse discurso. A gente faria o mesmo por você. É só por 7 meses, até o serviço da fundação terminar, acrescenta meu pai. O Mark só olha pro prato, quieto, deixando claro que ele sabe muito bem do que se trata esse plano. Coloco meu guardanapo ao lado do prato. Um gesto pequeno, mas que faz todo mundo olhar pra mim. Algo muda aqui dentro. Uma clareza que chega tarde, mas chega. Gabriele, você sempre foi tão apegada às suas coisas, diz minha mãe, tentando desmanchar minha objeção com um aceno de mão. É assim que famílias fazem, Gabriele, diz meu pai, naquele tom paternalista que ele usa quando acha que alguém está sendo difícil. A gente ajuda uns aos outros. A Vanessa sorri de um jeito metido, aquele sorriso de quem já está sentindo mais uma vitória nesse nosso velho padrão. Ela sempre leva. Eu sempre cedo. E nossos pais sempre apoiam isso. Mas dessa vez, não. Alcanço minha bolsa pendurada na cadeira, pego uma pasta amarela e coloco em cima da mesa. Os empreiteiros começam na segunda-feira, digo, abrindo a pasta e mostrando os contratos de reforma e as autorizações da prefeitura, tudo assinado por mim há 3 meses. É uma reforma completa. Vai durar 9 meses. Vai até o osso da casa. O silêncio cai pesado. A faca do meu pai fica parada no ar, acima do assado. O copo da minha mãe fica suspenso, no meio do caminho até a boca. O sorriso da Vanessa simplesmente desmorona.
Eu tomo um gole de água devagar, surpresa com a calma da minha própria mão. O cristal pega a luz e joga arquinhos de arco-íris pela toalha, bonitos, afiados, e ninguém mais parece notar. A sala fica sufocada pelo silêncio enquanto vejo a ficha cair no rosto de cada um. A pasta com os contratos está ali entre nós como se fosse uma arma carregada. Você não pode estar falando sério, diz Vanessa finalmente, a voz ficando mais aguda. A gente já avisou que ia sair do apartamento. Pra onde vamos agora? Tomo outro gole de água, aproveitando o momento para revisitar a longa lista de abusos dela na minha memória. A vez em que ela pegou meu carro por um fim de semana e ficou 2 meses com ele. Quando devolveu, o para-brisa trincado já estava assim. O pequeno empréstimo de $3.000 que virou 18.000, e mesmo assim nunca foi pago, 6 anos depois. A chave extra do meu apartamento, aquela que descobri que a Vanessa mandou fazer sem minha permissão, quando um dia encontrei ela tomando banho no meu chuveiro, passa pela minha cabeça por um segundo. Vocês vão ter que procurar outro lugar, digo, com a voz mais firme do que eu imaginava. Os empreiteiros começam na segunda. Gabriele, meu pai coloca a faca de cortar carne na mesa, deixando de lado qualquer tentativa de continuar o jantar. Ele ativa aquela voz de negociador, a que usa com clientes difíceis. Seja razoável. Sua irmã tem 3 crianças. E a casa deles está com problema na fundação, completa minha mãe, balançando a cabeça com força. Você não pode esperar que eles morem em um lugar assim. Eu não espero, respondo. Espero que eles encontrem a própria solução, que não envolva tomar a minha. Os olhos da Vanessa se apertam enquanto ela troca um olhar com meu pai. Eu reconheço bem essa comunicação silenciosa, a mesma de quando eu tinha 16 anos e descobri que eles tinham usado meu dinheiro da faculdade para pagar o casamento dela. É sempre o mesmo roteiro. Pressão coordenada. Drama familiar. Manipulação bem ensaiada. Mas a gente já começou a empacotar, diz Vanessa, mudando do tom exigente para o desesperado, exatamente como sempre faz. O caminhão de mudança está marcado para segunda de manhã. Isso vai partir o coração do seu pai, sussurra minha mãe, segurando a mão dele como se estivesse num filme. Meu celular vibra no meu colo. Mensagem do Miguel, meu empreiteiro. Todo o material foi entregue. Estamos prontos para segunda, 7 horas da manhã. Logo depois, outra notificação. Sistema de fechadura eletrônica ativado. Algo quente cresce dentro de mim. Não é raiva. Não é ansiedade. É confiança. Enquanto eles planejaram essa emboscada, eu me preparei. A empresa de segurança terminou a instalação na semana passada. As licenças de reforma já estão aprovadas. Está tudo dentro das regras. E quanto ao armazenamento dos nossos móveis? Pergunta ao Mark, falando pela primeira vez, ainda olhando pro prato. A gente podia guardar pelo menos no seu garage. O garage vai virar uma academia, digo. Vai ser demolido até o osso junto com o resto. Você vai se arrepender de colocar uma reforma na frente da família, sibila Vanessa, com lágrimas surgindo na hora certa, como sempre. Já vi esse show antes. Em feriados, aniversários, qualquer situação em que ela não consegue o que quer. As lágrimas que aparecem e somem com precisão suspeita. Meu pai se inclina para frente, baixando a voz. Gabriele, isso pode afetar certas decisões sobre o futuro. A ameaça da herança. Bem no horário. E as crianças? Minha mãe aumenta a voz, com aquele drama ensaiado. Elas vão ficar desabrigadas. Dobro o guardanapo no meu colo com calma, cada dobra feita de propósito. O peso das expectativas deles, de anos e anos de cobranças disfarçadas de obrigação familiar, cai sobre meus ombros, mas não me esmaga mais. Falta de planejamento de vocês não vira emergência para mim, digo, olhando direto nos olhos do meu pai. Vejo o entendimento surgir no rosto dele. São as próprias palavras dele, o mantra de negócios que ele repete há anos para clientes que não se preparam, já agora devolvidas para ele. Levanto, pego minha bolsa e a pasta amarela. Eu cumpri meus compromissos. Agora vocês precisam respeitar meus limites. Sente-se, Gabriele, diz meu pai, num tom mais duro. Não terminamos essa conversa. Eu terminei. O filho mais velho da Vanessa ergue os olhos do prato, confuso com o clima. Mas eu já contei para os meus amigos sobre o meu quarto na casa do lago. Não é o seu quarto, digo com gentileza. E não é a sua casa do lago. Caminho até a porta, meus passos ecoando no piso de madeira. A família vem atrás, num coro de protestos e exigências.
Não olho para trás. A porta de entrada fecha com um clique suave, que parece mais definitivo que uma batida forte. Lá fora, o ar de outono enche meus pulmões. Vou até meu carro, ignorando a cortina da sala mexendo enquanto minha mãe me observa ir embora. Meu celular acende com o número do meu pai antes mesmo de eu sair da garagem. Quando chego na rodovia, já são 12 ligações perdidas. Só quando estou sozinha na estrada, a 20 milhas de distância, minhas mãos finalmente começam a tremer no volante. A queda da adrenalina vem forte, dedos tremendo, respiração curta. Mas, por baixo de tudo isso, minha decisão continua firme. Entro num posto de descanso na estrada e ligo para o Miguel. Confirma para mim que o sistema de segurança vai estar funcionando 100% amanhã de manhã, digo assim que ele atende. E você pode colocar as caçambas bem na frente das portas da garagem? Estou preocupada com acesso não autorizado. Já estava no plano, ele responde, e dá para ouvir um sorriso na voz dele. Depois do que aconteceu na reforma por causa da enchente, imaginei que sua família podia tentar alguma coisa. Seguro o telefone com mais força. Ele lembra. Alguém lembra do que passei sozinha há 3 anos, quando fiz todos os reparos enquanto minha família estava ocupada fazendo cruzeiro no Caribe. As fechaduras já foram trocadas, continuou Miguel. E instalamos câmeras em todos os pontos de entrada. O tremor nas minhas mãos começa a diminuir. Eu não estou sozinha nisso. Obrigada, digo. Te vejo na segunda de manhã. Assim que desligo, chega uma mensagem da Vanessa. O pai tá furioso. Arruma isso agora. Coloco o celular no silencioso e deixo no banco do passageiro. O céu da noite fica num tom de índigo profundo enquanto volto para a estrada, indo para casa. Não para casa do lago, que agora está virando outra coisa. Algo que é totalmente meu. Vou para o meu apartamento, onde aprendi a dormir sem precisar checar as trancas 3 vezes. Amanhã, eles vão aumentar a pressão. Disso eu tenho certeza absoluta. Mas, pela primeira vez na história da minha família, eu estou preparada. Na segunda-feira da semana seguinte, o barulho de um motor diferente me acorda. Paro diante da janela da cozinha, a caneca de café suspensa no ar, vendo um caminhão de mudança subindo a estradinha de cascalho da minha propriedade no lago. O logo vinho na lateral combina com a cor do batom da Vanessa naquele terrível jantar de domingo. Meu celular vibra no balcão. 5ª ligação do meu pai desde o amanhecer. A queda da adrenalina vem forte, dedos tremendo, respiração curta. Mas, por baixo de tudo isso, minha decisão continua firme. Entro num posto de descanso na estrada e ligo para o Miguel. Confirma para mim que o sistema de segurança vai estar funcionando 100% amanhã de manhã, digo assim que ele atende. E você pode colocar as caçambas bem na frente das portas da garagem? Estou preocupada com acesso não autorizado. Já estava no plano, ele responde, e dá para ouvir um sorriso na voz dele. Depois do que aconteceu na reforma por causa da enchente, imaginei que sua família podia tentar alguma coisa. Seguro o telefone com mais força. Ele lembra. Alguém lembra do que passei sozinha há 3 anos, quando fiz todos os reparos enquanto minha família estava ocupada fazendo cruzeiro no Caribe. As fechaduras já foram trocadas, continuou Miguel. E instalamos câmeras em todos os pontos de entrada. O tremor nas minhas mãos começa a diminuir. Eu não estou sozinha nisso. Obrigada, digo. Te vejo na segunda de manhã. Assim que desligo, chega uma mensagem da Vanessa. O pai tá furioso. Arruma isso agora. Coloco o celular no silencioso e deixo no banco do passageiro. O céu da noite fica num tom de índigo profundo enquanto volto para a estrada, indo para casa. Não para casa do lago, que agora está virando outra coisa. Algo que é totalmente meu. Vou para o meu apartamento, onde aprendi a dormir sem precisar checar as trancas 3 vezes. Amanhã, eles vão aumentar a pressão. Disso eu tenho certeza absoluta. Mas, pela primeira vez na história da minha família, eu estou preparada. Na segunda-feira da semana seguinte, o barulho de um motor diferente me acorda. Paro diante da janela da cozinha, a caneca de café suspensa no ar, vendo um caminhão de mudança subindo a estradinha de cascalho da minha propriedade no lago. O logo vinho na lateral combina com a cor do batom da Vanessa naquele terrível jantar de domingo. Meu celular vibra no balcão. 5ª ligação do meu pai desde o amanhecer. As palavras saem mais fáceis do que eu imaginei. Seus problemas na casa não apareceram do nada. Você teve tempo para se organizar. Os olhos dela ficam mais apertados, procurando alguma fraqueza em mim.
Quando não acha nada, ela vai em direção à casa. Eu ainda tenho a chave. A gente dá um jeito no seu projetinho. Isso não vai funcionar, digo, seguindo ela devagar enquanto ela anda rápido até a porta. Vanessa enfia a chave na fechadura. Nada acontece. Ela tenta de novo, girando com mais força. Bem-vinda ao Secure Home Systems, anuncia uma voz robótica no alto-falante perto da porta. Tentativa de entrada não autorizada na entrada principal. Avisando o proprietário e a segurança. Meu celular vibra com a notificação. Vanessa gira para mim, indignada. Você trocou as fechaduras? Semana passada, digo, apontando para as câmeras de segurança no telhado. A polícia já foi avisada sobre possível invasão. Protocolo padrão de segurança. Algo quebra na expressão dela, como se a máscara de pessoa perfeita tivesse rachado, deixando só o orgulho ferido. Você não pode fazer isso com a gente. Somos família. Família respeita limites, respondo, até surpresa com a firmeza da minha voz. Meu celular toca. A empresa de segurança. Bem no horário. Atendo rapidinho, confirmando que foi minha irmã que acionou o alerta, não um invasor. Quando desligo, Vanessa já voltou pro caminhão de mudança. Pelo para-brisa, vejo ela gesticulando sem parar com Mark, que está desanimado no banco do passageiro. Ray se aproxima, capacete na mão. Podemos começar quando você quiser, Sra. Morgan. Vamos lá, digo, assinando o papel, o prazo interno está apertado. Quero a suíte do quarto principal derrubada até quinta. A gente consegue, ele responde, meio hesitante. Sua irmã parece decidida. Devemos esperar problemas? Antes que eu responda, o caminhão dá partida. Em vez de dar a volta, o motorista acelera para frente, passa pelos cavaletes e sobe no gramado. O caminhão para uns 6 metros de nós, esmagando as plantas ornamentais que eu plantei na primavera passada. Os carregadores descem rápido, abaixam a rampa e começam a descarregar os móveis. Vanessa sai da cabine com um sorriso vitorioso no rosto. Já que você não quer ser razoável, ela grita, vamos ter que guardar as coisas aqui temporariamente. O quintal serve muito bem até você voltar ao juízo. O primeiro móvel, uma comoda de mogno toda trabalhada, que era da nossa avó, cai com um tum no meu gramado. Mark vem atrás dos carregadores, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar, mas mesmo assim ajudando. Eu não me mexo. Só pego meu celular e ligo para o número que salvei ontem. Casa de Leilões Lakeside? Sim, aqui é a Gabriele Morgan. Olho diretamente para Vanessa enquanto falo. Isso, podem fazer a coleta como combinamos. Doem todo o valor para o programa de jovens acolhidos. Vanessa congela. A Vitória some do rosto dela, trocada por pura confusão. Eles chegam em menos de 1 hora, confirmo, encerrando a ligação. Que casa de leilões é essa? Ela pergunta, quase gritando. A que eu contatei ontem, depois do jantar. Aponto para os móveis se acumulando no meu gramado. Eu já esperava que você fosse tentar isso. Ray pigarreia. Sra. Morgan, precisamos começar a demolição. Quer que a gente ignore essa situação dos móveis? Não precisa, digo, entregando a ele os papéis finais de autorização. Tudo que estiver no terreno e não estiver no galpão de armazenamento vai ser removido hoje. O resto do dia acontece exatamente como eu planejei. A obra começa, enquanto os móveis continuam formando uma pilha enorme no meu quintal. Vanessa fica alternando entre ameaças e choros. Mark finalmente convence ela a ir embora, prometendo que eles voltariam no dia seguinte para resolver esse mal-entendido. 2 dias depois, na quarta-feira, recebo a ligação que eu já sabia que viria. Estou no que antes era a suíte principal, vendo os trabalhadores tirarem as últimas placas de drywall e deixando só a estrutura exposta. Sua monstra sem coração. A voz da Vanessa explode no meu ouvido. O caminhão do leilão levou tudo. Aqueles móveis eram herança da família. Saio para o lado de fora para conseguir ouvir melhor, já que o barulho da obra é alto. Então eles nunca deveriam ter sido largados num terreno que não é seu, respondo. Ela grita mais, mas algo dentro de mim mudou. A calma que eu sinto não é forçada. É natural. O limite que eu coloquei está firme. E é exatamente o que eu precisava. Eu guardei toda a documentação, digo, quando o ataque dela finalmente para. Fotos dos móveis abandonados num terreno privado. As gravações de segurança mostrando a tentativa de entrar sem autorização. E o boletim de ocorrência sobre o aviso de invasão.
O silêncio dela diz tudo. Também avisei a empresa que administra o imóvel sobre quem está autorizado a visitar, continuo. Se quiser ver o andamento da reforma, pode marcar um horário. Com antecedência. A mamãe e o papai vão aí para fazer você voltar ao juízo, ela solta, com a voz toda quebrada de raiva. Olho meu relógio e, em seguida, o encarregado da obra, que me dá um joinha. Perfeito. Eles vão ver exatamente o que não podem tirar de mim. Quando desligo, os trabalhadores começam a desmontar o que seria a suíte master que a Vanessa já tinha tentado reivindicar. A marreta atravessa a última parede, e a luz do sol invade o cômodo pelo vão aberto. Pela primeira vez em anos, eu consigo respirar fundo nessa casa. O ar cheira a madeira cortada e possibilidades, não obrigação. O sistema de segurança toca, avisando que veículos estão se aproximando. Saio para a varanda com as plantas da reforma na mão, vendo o carro dos meus pais parar ao lado das máquinas de construção. A demolição das paredes termina na hora exata, como se fosse encenada. Fico ali, emoldurada pela luz entrando pelos vigamentos expostos, pronta para recebê-los do meu jeito. Ajusto o capacete e os óculos de proteção, com um leve sorriso no canto da boca. Senhora Morgan, onde quer que empilhem o drywall? Grita Rico, o encarregado. Na parede leste, dá ponto, para o lugar onde ficava o antigo aparador da minha avó. E cobram, se parecer que vai chover. Meu pai e minha mãe descem do carro como quem pisa em outro planeta. O rosto do meu pai fica duro ao ver o maquinário espalhado por onde antes havia um jardim perfeito. Minha mãe leva a mão à boca, olhando tudo ao redor, chocada. O que você fez? A voz do meu pai atravessa o quintal, tentando competir com o som da serra circular cortando madeira perto dali. Caminho em direção a eles com passos calculados, minhas botas de trabalho fazendo barulho no cascalho. Eu disse. Reforma de 9 meses. Tudo até a estrutura. Eles me seguem pela porta da frente, e os passos deles hesitam ao entrar na sala que antes era a sala de estar. Vigas expostas. Lareira desmontada. O contrapiso mostra onde o piso de madeira polido antes brilhava. Isso é loucura, sussurra minha mãe, quase inaudível por causa do rádio do empreiteiro tocando rock clássico. Você destruiu tudo. Ah, corrijo, estou reconstruindo. Meu projeto? Meu cronograma. Meu pai observa o espaço destruído, com um olhar de empresário calculando cada detalhe. Gabriele, isso é exagero. Pare agora e ainda podemos fazer algum acordo para a família da Vanessa. Riu, o som batendo nas vigas expostas. Isso não vai acontecer. O rosto dele escurece, a tempestade familiar se formando. Você nunca entendeu a obrigação familiar. Posso te tirar totalmente da herança. A ameaça fica no ar. Se fosse 6 meses atrás, isso teria me ferido, me feito correr para agradar ele. Agora, apenas aceno com a cabeça. Você já fez isso, digo com calma, lembrando quando recusei assinar junto no negócio imobiliário fracassado do Mark no ano passado. Gabriele. Minha mãe suspira. O rosto do meu pai perde a cor. A Vanessa mencionou isso durante uma das tentativas dela de conseguir dinheiro para a entrada do apartamento deles. Pego um conjunto de plantas do que usamos como mesa improvisada. Você já havia reescrito o testamento para proteger os bens da família. Essas foram palavras dela, não minhas, explico. Os olhos da minha mãe se enchem de lágrimas, daquele tipo manipulador que antes teria abalado minha determinação. Gabriele, por favor, pense nas crianças. Estou pensando, respondo, virando para o Rico. Como está ficando o cantinho de leitura das crianças? Pergunto. As estantes já estão estruturadas, e ele responde, apontando para o canto distante. Deve ficar igual aos seus desenhos. Vejo a confusão se espalhar no rosto da minha mãe. Para o programa de jovens acolhidos, lhe explico, o mesmo que recebeu os $12.000 do leilão dos móveis. Os olhos do meu pai se estreitam. A Vanessa disse que você vendeu móveis de família. Móveis deixados em um terreno que não era dela, corrijo meu pai. A casa de leilões documentou tudo. Processo público, todo mundo viu. Minha mãe segura o braço do meu pai. Charles, ela nos fez parecer horríveis. As pessoas estão falando. Pego meu celular, abro as redes sociais e mostro para eles os posts da Vanessa que ela apagou, sobre a família sem teto dela, e a reação da comunidade elogiando minha doação. Vergonha pública não funciona quando as pessoas sabem a verdade, digo, guardando o celular no bolso. Meu pai endireita os ombros, mudando para o modo negociação.
Vamos discutir opções, então. Talvez possamos chegar a um acordo. Percebo a mudança, de exigências para a conversa. Progresso, por menor que seja. A reforma continua como planejado. Posso ajudar a Vanessa a encontrar uma moradia alternativa dentro do orçamento dela, digo, apontando para um trabalhador que cuidadosamente retira fotos antigas da família da parede que será demolida amanhã. O tom da minha mãe muda de arrogante para cautelosamente respeitoso. Isso seria apreciado. Meu celular vibra com notificações. A empresa de segurança confirma que não houve mais tentativas de entrada desde a semana passada. A casa de leilões envia o recibo oficial da doação para fins de imposto. Meu empreiteiro compartilha fotos do progresso da reforma do deck nos fundos. Enquanto estamos ali, no meio do esqueleto da minha casa, percebo meu pai estudando as plantas com uma admiração relutante. Ele reconhece um bom planejamento quando vê. Vocês já precisaram reinventar um espaço para recuperá-lo? Pergunto para os dois. Às vezes é preciso desmontar tudo para construir algo autêntico. Antes que respondam, meu celular toca. O nome do Mark aparece na tela. Com licença, digo, afastando-me. Preciso atender. Ouço a voz dele, mais baixa que o normal. Gabriele, eu queria me desculpar pelo meu papel em tudo isso. Eu deveria ter falado antes. Lá fora, vejo meus pais voltando para o carro, a postura menos rígida que quando chegaram. Às vezes, as fundações mais difíceis de construir são as que sustentam nossos limites, digo a ele. Mas são as mais importantes. Atrás de mim, os trabalhadores continuam transformando meu refúgio. Um prego, uma viga, um limite de cada vez. A sala de jantar formal brilha com a luz do fim da tarde, projetando longas sombras sobre o tapete persa dos meus pais. A mesa parece um déjà vu, os mesmos guardanapos vinho, os mesmos copos de cristal refletindo a luz em prismas, a mesma tensão no ar como uma frente de tempestade. 3 meses depois do início da reforma da Casa do Lago, aceitei este convite para o jantar sabendo exatamente o que me esperava. Sua mãe fez o especial ensopado dela, diz meu pai, cortando a carne com precisão treinada. A voz dele carrega aquele tom forçadamente casual de alguém prestes a negociar um contrato difícil, do jeito que você sempre gostou. Cheira maravilhoso, mãe, digo, ajeitando o guardanapo no colo, notando os lugares extras à mesa. Estamos esperando visita? Pergunto. Meus pais trocam um olhar que reconheço bem demais, a comunicação silenciosa que precedia tantas decepções na minha infância. Pensamos que seria bom fazer um jantar em família, responde minha mãe, servindo uma generosa porção no meu prato. Tem sido difícil com todo mundo espalhado. A campainha toca. Os ombros do meu pai relaxam um pouco. Os reforços chegaram. Eu atendo, diz minha mãe, dando um tapinha no braço do meu pai ao passar. No momento em que ela sai, meu pai se inclina para frente. Gabriele, tenho conversado com os Hendersons. Lembra do John, meu parceiro de golfe? Ele acha que o que você está fazendo é meio duro. Bebo um gole de água devagar. Eu não sabia que os Hendersons tinham interesse na minha propriedade. Comunidade importa, Gabriele. As pessoas falam. Sim, certamente falam, respondo, apoiando o copo cuidadosamente. Falaram quando eu lidei sozinha com os danos da enchente, 3 anos atrás. Nenhuma oferta de ajuda. Adivinha, responde meu pai, mas é interrompido por vozes no hall. Minha mãe volta com o pastor Williams, nosso conselheiro espiritual de longa data e, não por acaso, alguém cuja opinião sempre respeitei. Gabriele, que bom te ver. O pastor Williams senta ao meu lado. Sua mãe me disse que você tem estado bastante ocupada com a reforma. Reformas transformadoras, confirmo, reconhecendo a situação. Meus pais sempre foram ótimos em criar a aparência de um júri imparcial. Minha mãe serve o pastor Williams antes de voltar para o próprio lugar. Estávamos falando sobre a harmonia familiar, não é, Charles? Meu pai acena, cortando a carne com precisão cirúrgica. E sobre como certas decisões ainda podem ser ajustadas para o bem maior. As crianças sentem falta da tia, minha mãe acrescenta, baixando a voz naquele tom que ela usa para manipular emoções. A família precisa se unir, especialmente em tempos difíceis. Percebo que meus dedos se apertaram no garfo. O velho padrão se desenrola exatamente como esperado, frente unida, falha moral implícita, sugestão silenciosa de que eu sou o problema que precisa ser consertado. Falando em família, continua meu pai, os Fosters tiveram que ajudar a família da filha deles no ano passado, abriram a casa por 8 meses durante a bagunça da reforma.
A Bárbara diz que isso os aproximou. A pressão aumenta aos poucos, com cada exemplo, cada comparação implícita, cada lembrete sutil do que famílias boas fazem. Peguei minha bolsa e retiro meu tablet. Gostaria de mostrar algo, digo, com voz firme, desbloqueando a tela. Já que estamos falando de reformas. A primeira foto aparece, minha casa do lago, cercada por andaimes como uma gaiola protetora. Deslizo para mostrar o interior, completamente destruído até as vigas, com trabalhadores de capacete e equipamentos de proteção. Este foi o primeiro dia, explico, continuando a passar pelas fotos, mostrando a evolução da reforma até a semana passada. O pastor William se inclina para frente, genuinamente interessado. Nossa, que transformação! As fotos mais recentes mostram espaços irreconhecíveis. A planta original de 4 quartos se tornou uma moderna casa de 3 quartos, com escritório particular com vista para o lago. Janelas do chão ao teto agora enquadram a paisagem do lago perfeitamente. Vigas de carvalho recuperadas cruzam os tetos altos, combinando com o piso de madeira feito sob medida. Essa é a suíte master, explico, mostrando o quarto que antes estava no centro dos planos da Vanessa. A varanda foi um desafio estrutural, mas valeu cada centavo por aquela vista do nascer do sol. O garfo da minha mãe pausa no ar. Está completamente diferente. Esse era o objetivo, respondo. Deslizo para outra pasta, abrindo um documento com a linha do tempo. Aqui está o cronograma do projeto, criado 5 meses atrás. E aqui a avaliação do imóvel, mostrando um aumento de valor projetado de 40% acima da avaliação anterior. A expressão do meu pai muda sutilmente. O empresário nele reconhece uma boa estratégia de investimento, mesmo que contra si mesmo. Nunca se tratou de negar algo a Vanessa, digo, voz firme, colocando o tablet na mesa. Tratava-se de respeitar meus próprios planos, feitos muito antes da crise de moradia conveniente dela. Venham, digo, abrindo outra pasta. Também tenho algumas fotos antigas que vocês talvez se lembrem. Ou talvez não, já que estavam todos naquele cruzeiro pelo Caribe na época. As fotos dos danos da tempestade aparecem, minha casa do lago com água até a metade do primeiro andar, móveis flutuando, paredes já mostrando sinais de mofo. $28 mil em reparos de emergência. Continuo, mostrando recibos e notas de empreiteiros. Aqui estão as mensagens daquela semana. Às vezes que pedi ajuda e me disseram que todos estavam ocupados demais. Primeiro a viagem de férias, depois. O rosto da minha mãe empalidece. Meu pai observa o prato com interesse repentino. Respeitar limites não é crueldade, digo, quebrando o silêncio. É ser adulto. Os ombros do meu pai caem levemente, gesto tão sutil que eu teria perdido antes. Pela primeira vez, vejo nele não o patriarca da família, mas um negociador que percebe que foi superado. Eu deveria ter ajudado com aqueles reparos, minha mãe diz baixinho. Sem justificativas, sem expectativas. Talvez o primeiro pedido de desculpas genuíno que já ouvi dela. A porta da frente se abre, quebrando o momento. Vanessa entra com passos largos, bochechas vermelhas de indignação, claramente esperando encontrar o habitual fronte unido contra mim. O passo dela vacila quando percebe a cena, o silêncio reflexivo dos meus pais, a expressão pensativa do pastor Williams. Meu tablet, mostrando evidências em vez de emoções. O que está acontecendo? Ela pergunta, a confiança dando lugar à confusão. A mamãe disse que estávamos falando sobre a situação da casa do lago. Estamos, confirmo, levantando-me e juntando minhas coisas. Compartilhei o progresso da reforma. Quando estiver pronta, em 6 meses, todos vocês são bem-vindos como convidados, com aviso prévio. Estendo um convite formal retirado da minha bolsa. A inauguração está marcada para 12 de março. Espero que todos possam vir. A pergunta fica no ar, sem palavras, enquanto caminho até a porta. Quem vai aparecer e em que termos? Saio dirigindo com uma calma surpreendente, vendo a casa dos meus pais desaparecer no retrovisor. À frente, o crepúsculo se espalha sobre o lago, e eu imagino minha propriedade iluminada pelas luzes da construção. A transformação continuando, independentemente de quem testemunhe sua conclusão. Pela primeira vez na minha vida adulta, não sinto culpa nem obrigação, apenas a certeza tranquila de que a paz não exige rendição. Às vezes, exige firmeza. A luz do sol dança sobre o lago, refletindo como diamantes no teto do meu quarto. 6 meses se passaram desde aquela emboscada no domingo, e a transformação da minha casa do lago finalmente está completa. Segurando uma caneca de café entre as mãos, aproveito a tranquilidade da manhã na minha varanda.
Nenhuma voz exige minha atenção. Nenhuma obrigação invade meus pensamentos. Apenas o suave bater da água no cais e o canto dos pássaros da velha árvore de carvalho que me recusei a remover durante a construção. Abaixo de mim, a cozinha profissional brilha com detalhes em cobre e bancadas de madeira reaproveitada. No fim de semana passado, recebi amigos para o jantar, servindo vinhos e taças que escolhi, não herdadas. Risos ecoaram pelos cômodos que antes eram destinados aos filhos da Vanessa. A sala de exercícios ocupa o que teria sido a suíte master dela, meu lembrete diário de que cuidar de si mesma não é egoísmo. Meu celular vibra. Uma mensagem da Raquel, minha empreiteira que virou amiga. Ainda não acredito que conseguimos. Melhor projeto de todos. Sorriu, lembrando da expressão dela quando expliquei minha visão pela primeira vez. Você quer demolir uma casa perfeitamente boa? Ela perguntou. Agora, ela traz clientes em potencial para ver meu lugar, sempre com permissão. Sempre com permissão. A campainha interrompe meus pensamentos. Pela câmera de segurança, vejo meus pais parados na varanda, meio desajeitados, meu pai trocando o peso de um pé para o outro, minha mãe segurando uma plantinha, a primeira visita deles desde que a reforma terminou. Aperto o interfone. Entrem, digo, destrancando a porta remotamente. Eles entram com cautela, tão diferentes daquele domingo em que tudo começou. Os olhos do meu pai se arregalam com os tetos altos, o olhar da minha mãe se fixa na mesa de jantar, posicionada exatamente onde Vanessa dizia que seria perfeito para o dever de casa das crianças. Gabriele, esta ilha? Meu pai para, sem palavras, talvez pela primeira vez na vida dele. Incrível. Verdadeiramente incrível, minha mãe completa, colocando seu pequeno presente, uma plantinha de jade, na mesa lateral. Sirvo café em canecas artesanais, observando-os notar cada mudança. Minha mãe para na parede de fotos, imagens das minhas trilhas, projetos de arquitetura e mergulhos ao pôr do sol. Nenhum retrato de família entre elas. É quem eu me tornei, digo simplesmente, respondendo à pergunta que ela não faz. Meu pai acena, o olhar do empresário notando a qualidade do trabalho. Você criou algo realmente incrível aqui, admite, repetindo sem perceber as palavras da minha mãe. O reconhecimento agridoce paira entre nós, um crescimento que exigiu distância. Mais tarde, organizo um encontro improvisado. Raquel traz champanhe. A empresa de segurança envia uma cesta de presente com um cartão, para nossa cliente mais respeitosa. O dono da casa de leilões passa, orgulhoso, mostrando fotos do centro comunitário mobiliado com os móveis herdados que Vanessa abandonou. O diretor do programa de jovens acolhidos chorou quando entregamos tudo. Ele me disse que era o primeiro conjunto de móveis combinando que eles tinham, conta ele. Meu celular vibra com uma mensagem da Vanessa. Desculpe pelos móveis. Podemos conversar? Considero suas palavras e componho minha resposta com cuidado. Jantar no mês que vem, traga a sobremesa. Sem discussão sobre mudar para cá. O limite mantém tanto a proteção quanto a possibilidade. Depois que todos saem, meu pai pausa na porta. Respeitar limites não é crueldade. É ser adulto, diz, pensativo, repetindo minhas próprias palavras. O reconhecimento dele parece a última reforma concluída. A noite chega enquanto caminho sozinha até meu cais. O pôr do sol transforma o céu do dourado para o roxo, cores ondulando na superfície da água. Meu reflexo aparece sólido, firme contra a tela em constante mudança acima de mim. Paz não significa abrir mão dos limites. Significa respeitá-los. E neste refúgio, concluído pela minha própria visão, encontrei ambos.